Hoje eu vou falar sobre lesões afetivas, à luz da reencarnação. O que são essas lesões afetivas? Na verdade, nós temos que entender que só somos individualidades, ou seja, somos espíritos em evolução. Então, o espírito ele não tem sexo, ele pode reencarnar tanto num corpo feminino como num corpo masculino. Mas nós estamos num planeta de provas e expiações, um planeta ainda de muita dor, muito sofrimento. Basta ver a história da humanidade, sempre foi de guerras, de conquistas, de opressão, e continua assim até hoje. Então, nessas nossas reencarnações, nós já lesamos muitos corações e já fomos lesados. Mas qual que é o maior problema do ser humano? É sempre achar que a felicidade está no outro, na outra pessoa, quando a felicidade ela é uma conquista interior. Então, quando a pessoa está bem consigo mesmo, não é o outro que vai fazê-la feliz, mas sim essa busca interior que é a iluminação interior. Então, o nosso propósito de evolução é chegarmos ao estágio em que seremos aquele ser cuja o interior carrega uma felicidade plena, que é o estágio espírito puro. E nós estamos longe ainda desse estágio. Então, durante as nossas reencarnações, nós vamos lesando corações e vamos sendo lesados. Então, o que acontece quando nós reencarnamos? Nós já trazemos essas marcas, marcas que estão registradas no nosso perispírito ou no nosso inconsciente profundo. E quando reencarnamos, já trazemos às vezes certos traumas de relacionamentos, certas inseguranças. Então, isso fica gravado às vezes como um ciúme exagerado. Quando a pessoa se liga a outra pessoa, esse ciúme excessivo nada mais é do que daquela insegurança do passado, aquele ser que foi lesado e que mesmo agora estando com outro espírito que não tem nada a ver com a relação do passado, mas aquilo brota como se fosse uma insegurança. Então, aquele medo de perder, aquele medo de ser traído, aquele medo de ser ferido, isso está arquivado. E é isso que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar os nossos medos, os nossos conflitos internos. E de que forma nós vamos fazer isso? Essa busca interior, dessa paz interior, que ela vai ser feita através da meditação, através do autoconhecimento, através do autoenfrentamento. O que é autoenfrentamento? É primeiro nós enfrentarmos que temos um problema, que carregamos, por exemplo, vícios morais, egoísmo, orgulho, ciúme, inveja, todos esses sentimentos negativos que atrapalham a nossa evolução. Então, quando nós enfrentamos que temos um problema, é o primeiro passo para resolvê-los. Se nós não enfrentamos que temos esse problema e sempre transferimos para o outro, aí fica complicado. Aí a cura ela não vai acontecer. Porque o que nós fazemos? Nós fantasiamos, achamos sempre que vamos ter aquela felicidade plena, que a outra pessoa vai nos fazer feliz, e é o equívoco, porque se nós não estivermos bem conosco mesmo, ninguém vai nos fazer feliz. Então é muito comum o ser humano, ainda pelas suas imperfeições, transferir a felicidade para as mãos do outro. E isso é muito complicado. O outro espera o mesmo. Então, se somos espíritos imperfeitos, estamos aqui na Terra, nesse planeta ainda de muitas dificuldades, nós não podemos fazer isso. Porque nós temos que ver o seguinte, quando uma pessoa se une a outra, nós temos que ver que nós tivemos uma educação, aquela pessoa teve uma educação totalmente diferente. Imagine só uma pessoa que teve uma educação castradora, se unir a uma pessoa que teve uma educação super protetora. Vai ser um conflito intenso, porque um está sempre carregando traumas da infância, porque não se sente amado, porque foi rejeitado, porque sofreu muitos traumas psicológicos.
E o outro, aquele que teve educação superprotetora, também vai ser complicado, porque ele quer ser sempre mimado. Ele ou ela quer sempre mimado, sempre teve seus desejos satisfeitos. Então, quando se unir a essa outra pessoa, vai ser um problema muito grande. Essa união dificilmente vai dar certo, a não ser que haja ali uma terapia de casal, terapia para fazer um autoconhecimento, para começar a sanar essas imperfeições. Então, a maioria das uniões na Terra ainda são de provas e expiações. Por quê? Porque são os resgates do passado. Então, aquele que feriu lá atrás, quando chega no plano espiritual, quando tem consciência do que fez, que nem sempre o espírito tem consciência. Às vezes o espírito desencarna e fica um tempo sem saber que desencarnou. E quando ele toma consciência, às vezes ele não tem assim essa reflexão, amadurecimento, vamos dizer assim, para refletir. Quem que vai fazer a programação dele? São os mentores espirituais. Agora, quando ele já tem o amadurecimento, ele vai ver tudo que ele fez, aquele ser que ele prejudicou, e ele então vai solicitar uma nova reencarnação para reparar o mal que fez. Então, às vezes nos relacionamentos não acontece de voltarmos com aquele parceiro, aquela parceira, mas pode acontecer de voltarmos, por exemplo, como filho e mãe, como pai e filha. Isso acontece muito na Terra. Nós temos até um exemplo disso no livro Nosso Lar, do André Luiz, psicografado por Franciscano de Xavier. O que acontece ali? O pai do André Luiz desencarna e está no umbral. A mãe do André Luiz vem visitá-lo na cidade Nosso Lar. E ele pergunta pelo pai: cadê meu pai? Olha, seu pai está nas zonas umbralinas. E o André Luiz fica surpreso, mas ele era um excelente pai, um excelente chefe de família. Por que isso? Então, ela diz o seguinte, que ele teve 2 casos, né, fora do casamento, e aquilo provocou ali uma ferida na alma daquelas 2 pessoas. E quando elas desencarnaram, porque não perdoaram, ficaram aguardando o retorno dele. Então, para resolver a situação, o que ela propôs? Que ela iria reencarnar novamente, recebê-lo novamente como marido, isso numa situação de renúncia, porque o espírito jamais evoluído não precisava, mas para ajudar o companheiro, ela iria então se propor a reencarnar de novo com ele, uma pessoa que já atraía ela naquela reencarnação, e trazer as 2 moças que foram amantes do pai como filhas. Então isso acontece muito na Terra, não quer dizer que todo filho foi amante da mãe e toda filha foi amante do pai, não, são exceções, tem vários casos, existe muitos na Terra? Existe, mas nós não sabemos qual que é o tamanho dessa proporção, mas que existe muito isso. Por quê? É para sublimar o amor. Então, aquele amor paixão, aquele amor que causou uma ferida no coração do outro, agora um amor sublimação, que é o amor de pai para filha e amor de mãe para filho. Então, um amor que vai se sublimando, porque o amor ele tem que se sublimar. O amor paixão, ele é um amor que ele machuca muito, porque um coração sempre sai machucado, porque a paixão é diferente do amor. No amor sempre tem um pouco de paixão, mas depois tem aquela ligação que o amor vai aumentando. Na paixão não, ela surge como uma coisa assim, como uma coisa intempestiva, uma coisa que surge, que vai ali fazendo com que aqueles 2 corações se entreguem, às vezes sem um raciocínio lógico, sem uma reflexão, às vezes passando por cima de outros sentimentos, quando há uma outra pessoa envolvida, e não tem reflexão. E assim como começa muito rápido, ele também acaba muito rápido. E sempre quando acaba, lesa o outro coração. Geralmente aquele que foi abandonado, que às vezes fica com aquela ferida, fica com muito ódio do outro. E às vezes passa a vida inteira alimentando esse sentimento negativo,
que isso vai fazer mal para essa pessoa, porque muitas doenças psicossomáticas estão ligadas a esses sentimentos negativos, sentimentos, por exemplo, do ódio, e a maioria dos ódios estão ligadas às relações afetivas não resolvidas. Então, essa pessoa às vezes desencarna e continua nutrindo esse ódio, que é um ódio misturado com amor, que é um amor doente. A paixão mal resolvida, ela se transforma nesse ódio com amor doente. E para converter esse ódio, esse amor doente em amor sublimação, então é preciso às vezes reencarnar junto. Mas nós podemos nos libertar de tudo isso, fazendo exercício do perdão, porque só se ofende quem foi atingido. Então, a partir do momento que nós começamos a refletir, se aquela pessoa me abandonou, porque ela não merece meu amor, ela não merece minha consideração. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar a autoestima, trabalhar o meu interior para que eu possa me libertar desse sentimento negativo e começar a me valorizar. Então, é através do autoamor, da reflexão, da meditação, do estudo do evangelho, é o autoamor que vai fazer com que eu me liberte. Então, nossa maior dificuldade, como eu já disse, é colocar a nossa felicidade nas mãos da outra pessoa. E a outra pessoa espera o mesmo. Então, muitas lesões afetivas, elas são realizadas justamente por causa dessa problemática. Então, eu acho que o outro vai me fazer feliz. E aí eu crio uma expectativa e depois eu me decepciono. Outra coisa que é muito prejudicial é a carência, porque na carência a pessoa, na verdade, ela não enxerga os defeitos, porque ela está carente. Então, o que ela faz? A primeira pessoa que aparece, que lhe dá atenção, ela se entrega. E depois ela cria aquela expectativa e ela vê que não é nada daquilo, e ela se decepciona. Então, às vezes, essa carência também leva aí a uma ferida da alma, que às vezes a pessoa coloca tanta expectativa e quando vai ver, já está com seu coração lesado. Então, tem até aquele ditado do senso comum, quando a pessoa está com muita sede, ela vai correndo ao pote, o pote quebra. Por quê? É a mesma coisa do carente, está com tanta sede de felicidade, sede, está com tanta carência que quando encontra uma pessoa, a pessoa ela se entrega totalmente e depois quando vai ver não é nada disso. Então nós precisamos refletir, é carência? Não é carência? Será que a pessoa gosta mesmo de mim? Será que eu estou mesmo apaixonada por essa pessoa? Porque muitos relacionamentos na atualidade se dá pela carência. Porque a pessoa às vezes está sozinha, então o que ela faz? Ela precisa de uma companhia. Mas esse sozinho, tem muitas pessoas que estão acompanhadas e se sentem sozinhas. Por quê? Porque é um conflito interno, é um conflito com ela mesma. Então, enquanto nós não lidarmos com esse conflito interno da solidão, que a solidão, ela é aquele ser que ele está vazio, vazio de alguma coisa. Vazio de quê? Vazio de Deus, vazio de propósitos na existência. Para que reencarnamos? Para evoluir. Como eu disse no começo, somos individualidades. Se somos individualidades, nós temos que nos fazermos felizes a nós mesmos. Através do quê? Através do autoamor, da busca da iluminação interior, do despertar da consciência. Porque quando desencarnamos, nós vamos sozinhos. Assim, quando reencarnamos sozinhos. Então, essa busca da felicidade interior é uma busca constante. O que me faz feliz? Tem pessoas que vivem sozinhos e que são plenos de felicidade. Por quê? Porque buscam a sua felicidade não em outras pessoas, mas através dessa realização interior. Então, nós esquecemos que a Terra é apenas um planeta, uma estação de trabalho, um planeta escola e um planeta penitenciário. Então, nós estamos num corpo, mas esse corpo, na verdade, é um fardo para o espírito, porque nós reencarnamos para evolução, para evoluir. Então, aqui não é a nossa verdadeira morada.
Então, quando nós ficamos nos ligando muito às coisas materiais, nos apegando demais às pessoas, nós vamos sofrer, porque a outra pessoa espera o mesmo. E se nós não cobrirmos a nossa carência com alto amor, com a busca da iluminação interior, nós não vamos conseguir que o outro nos faça feliz. Então, as uniões felizes na Terra são exceções, porque são almas que já conquistaram através de várias reencarnações, mas, como disse, são exceções. São almas que às vezes reencarnam por merecimento, mas a maioria dos casais, eles enfrentam dificuldades. Ninguém é plenamente feliz na Terra, porque a Terra não abriga anjos. Então, esse é o recado de hoje. Vamos refletir. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.